dizer que desde 1971, o professor Mangabeira Unger honra o Brasil. Ele é carioca, nascido no Rio de Janeiro, e foi um dos professores mais jovens lá de Harvard. E é citado hoje pelos intelectuais mais conhecidos. A sua obra é realmente reconhecida no mundo inteiro, seja nos Estados Unidos, seja no velho continente. Eu gostaria também de acrescentar que, paralelamente à importante atividade acadêmica do professor Mangabeira Unger, ele também, depois da abertura política aqui no Brasil, passou a prestar uma contribuição importante. Como vocês sabem, ele foi ministro da Assuntos Estratégicos, ficou vários anos como ministro, fez uma contribuição, deu uma contribuição muito importante pela colocar em prática a sua teoria social, que é também muito reconhecida, muito citada, e deixando o ministério, retornou para Harvard e hoje se dedica exclusivamente retomou a sua atividade acadêmica. Vamos tomar assento aqui, professor. A faculdade está muito honrada. Como eu disse, eu já conhecia muito pela televisão, pelos jornais, mas não a cores ao vivo assim. Agradeço também ao professor Campilongo, é claro, a presença de todos os senhores, dos professores que vieram prestigiar. A sala ficou pequena, mas realmente eu não sabia que era nesse auditório. Nós poderíamos ter providenciado, mas depois nós vamos para o Salão Nobre, em seguida com os alunos de graduação, demais interessados. Muito bem. Por sua boca, obrigado. Antes de passar a palavra ao professor Mangabeira, eu só queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, o professor Mangabeira veio à Universidade de São Paulo a convite da Poli, a convite do professor João Amato Neto, que é pai do Lucas Amato, que é nosso aluno aqui. E, gentilmente, aceitou o convite para vir também à Faculdade de Direito. Tem uma programação com a Poli e está aqui honrando a escola com a visita. Tem uma conversa, pedido dele, uma conversa com os alunos de pós-graduação. Majoritariamente aqui são alunos de pós-graduação, temos alguns professores, alguns alunos de graduação. Ele vai fazer uma breve provocação, mas depois quer discutir com vocês, conversar com vocês, trocar ideias com vocês. Então, com a palavra o professor Mangabeira Unger. Muito obrigado. Não faz sentido aqui eu palestrar. Entendo que o objetivo é discutirmos o rumo dos estudos avançados em direito. E como que os estudos avançados em direito devem distinguir-se da formação profissional inicial na escola de direito. E eu tenho uma tese que eu quero defender na nossa discussão. Mas antes de formular minha tese sobre qual deve ser o eixo dos estudos avançados em direito, eu faço uma reflexão a respeito das escolas de direito do mundo. Na grande maioria do mundo, pelo menos até muito recentemente, as escolas de direito serviam como um canal de ascensão às elites nacionais. E só uma pequena minoria dos estudantes que frequentavam as escolas de direito ou ainda frequentam pretendiam ou pretendem exercer carreiras estritamente jurídicas. Um país como o Japão, por exemplo, a maior parte da elite nacional, política, burocrática, diplomática, empresarial, se formou numa só instituição, a Faculdade de Direito da Universidade de Tóquio. E o que é que esses estudantes buscavam
nas faculdades de Direito. Esta maioria que não pretendia ser advogado ou juiz. Procurava entender qual era o pacto do poder no seu país e o discurso oficial em que este pacto se opera e se elabora. É isso que buscava. Mas não é isso que encontraram nas faculdades de Direito. Encontraram algo inteiramente diferente. Encontraram um escolasticismo doutrinário que não é nem teórico nem prático. Ninguém nunca aprendeu a exercer coisa nenhuma na faculdade de Direito. E teoria nesse ensino jurídico tradicional também havia e há pouca. O que há é uma taxonomia exuberante em todas as categorias de direito, sem grande relevância prática ou fundamentação teórica. Um total descompasso entre a intenção e o resultado. Nos Estados Unidos, pelo menos a partir de meados do século XX, e depois em mais alguns outros países, com a crítica ao formalismo doutrinário, o escopo, a agenda intelectual das escolas de direito se ampliou. Mas a base de alunos ficou extremamente estreita, porque a grande maioria dos alunos que frequentam aquelas escolas pretendem exercer carreiras jurídicas. Então há esse paradoxo no mundo. Onde a base é estreita, o ensino é relativamente mais amplo. Onde a base é ampla, o ensino é relativamente mais estreito. Não há nenhuma lógica funcional que explique o que ocorre nas escolas de direito. Eu digo isto não para demonizar as escolas de direito, mas para invocar a nossa liberdade transformadora. O que se faz hoje não está predeterminado pela natureza das coisas ou os interesses dos alunos. Nessa situação que existe no mundo, nós temos liberdade de construir. Agora, é sim que eu quero formular a minha tese provocadora para a nossa discussão. O eixo. Eu entendo que o eixo de estudos avançados de direito deve ser um entendimento do direito como a estrutura institucional e ideológica de uma sociedade. O direito estuda em pormenor, não em abstração ideológica, a organização institucional de um país e as premissas, o modo de ver, os interesses e os ideais que fazem sentido daquelas instituições. Os historicistas alemães já diziam, o direito é a forma institucional da vida de um povo. Mas como é que nós, hoje, no século XXI, podemos, no direito e por meio do direito, cultivar uma imaginação estrutural? Quando a capacidade de entender as estruturas institucionais ideológicas falta em todas as ciências sociais e humanidades. A tese central da teoria social clássica, exemplo, Karl Marx, é que as estruturas da sociedade são as nossas criações. Nós criamos essas estruturas. E porque nós as criamos, como já escreveu Vico, nós as podemos compreender.
elas são construções, elas não são fenômenos naturais. E sendo construções, podem ser reconstruídas. Mas esta tese revolucionária no pensamento social clássico ficou circundada por um conjunto de ilusões fatalistas. A ideia de que há uma lista fechada de sistemas institucionais, como os modos de produção no marxismo. A ideia de que cada um desses sistemas é indivisível. A ideia de que há leis de transformação governando a sucessão desses sistemas institucionais. Depois, a ciência social contemporânea jogou fora essas ilusões deterministas, mas, ao mesmo tempo, repudiou a ideia inicial e revolucionária de que as estruturas são as nossas construções e, portanto, podem ser reconstruídas. As estruturas não são sistemas indivisíveis, não são governadas por leis de transformação. Elas são a base formadora de uma sociedade, elas são recalcitrantes à mudança, mas elas são construções contingentes e divisíveis e só podem ser compreendidas no pormenor. E onde está esse pormenor? Está no direito. A vantagem comparativa do direito é poder tratar das estruturas no nível relevante, que é o nível do detalhamento institucional e ideológico. E é só neste nível que é possível compreender a eficácia dessas estruturas e descobrir as suas possibilidades de transformação. É isso que proponho como o eixo dos estudos avançados em direito. Agora eu quero dar, para finalizar a minha provocação, 2 exemplos das inúmeras implicações deste eixo de estudo. Um exemplo é o seguinte: como devemos entender hoje a agenda do direito comparado? O que é o direito comparado? Todo mundo diz que vivemos numa época de globalização e precisamos estudar o direito comparativamente. O direito comparado, convencionalmente, em meados do século XX, é o direito tal como exposto, por exemplo, nos manuais de René David. É uma taxonomia superficial descrevendo como são as doutrinas e as regras e as instituições jurídicas aqui e acolá. Como é que o common law anglo-saxão difere do direito civil de origem romana? Como é que a variante alemã difere da variante francesa? Como é que as influências se distribuem no mundo e assim por diante? Não tem o menor sentido isso, não leva a nada, não é nenhum entendimento. É uma observação enciclopédica superficial. A reductio ad absurdum desta visão do direito comparado veio com a tese dos funcionalistas americanos, que sistemas aparentemente diferentes na sua estrutura doutrinária, como é o direito privado da common law e o direito privado civil, podem ter substância convergente, à luz da tese da convergência. O mundo todo está convergindo para as mesmas instituições e práticas. Resultou inteiramente sem sentido o direito comparado. Qual é a agenda alternativa do direito comparado? Entender o seguinte: hoje há no mundo uma lista muito restrita de alternativas institucionais para a organização de diferentes partes da sociedade. A relação de empresas com governos e trabalhadores, a relação das famílias com as crianças e as escolas, a relação do Estado
com as empresas, e assim por diante. Esta lista é o destino das sociedades contemporâneas. É a substância da ditadura de não alternativas que existe no mundo. Se nós quisermos derrubar esta ditadura de não alternativas, temos que ampliar a lista das opções institucionais. E não podemos fazer isto no plano das abstrações, na contenda de um conceito determinista de capitalismo com um conceito vazio de socialismo, por exemplo. Só podemos fazer isto no pormenor, e o pormenor está no direito. Pequenas mudanças viram mudanças maiores pela construção do pensamento jurídico. E aí está a agenda alternativa do direito comparado, como exemplo do eixo da imaginação das futuras. Agora eu vou dar um segundo exemplo. A natureza da economia nova que está surgindo no mundo, no rescaldo do declínio da forma de produção que dominou até meados do século passado. O que dominou era a produção em grande escala, o mass production, de bens e serviços padronizados, com maquinária rígida, mão de obra semi-qualificada e relações de trabalho muito hierárquicas e especializadas. É aquilo que chamamos de Fordismo. É o que prevalecia. E agora surge um novo paradigma de produção, caracterizado não apenas pelo acúmulo de capital, tecnologia e conhecimento, mas também e sobretudo por práticas de experimentação radical e inovação permanente. E essas práticas diluem o contraste entre as tarefas de concepção e de supervisão. Não é só na indústria de alta tecnologia, em princípio, em qualquer setor da economia. Na realidade, porém, esta economia, às vezes chamada de nova, ou criativa, ou pós-fordista, continua ilhada em setores avançados, sem vínculos orgânicos com o resto da economia. E a grande maioria da força de trabalho é excluída dessas vanguardas produtivas. O vanguardismo depende de condições muito especiais para florescer naquelas vanguardas isoladas. Depende de altos níveis de conhecimento, depende de estruturas de associação e confiança que permitem uma circulação de práticas, ideias e pessoas. E muitas vezes dependem de longas tradições artesanais, quer dizer, pré-fordistas, que viram condições do pós-fordismo. Mas esses pressupostos estão ausentes na maior parte das economias contemporâneas. Como é que nós podemos disseminar o vanguardismo fora das vanguardas? Esta tarefa, que pode parecer abstrata, tem uma importância muito direta para nós no Brasil. O cerne do nosso sistema produtivo tradicional é um fordismo tardio, organizado sobretudo no sudeste do país. E o resto do país? Vai ter que primeiro ser a São Paulo de meados do século passado para depois vir a ser outra coisa? Ou vai poder pular esta etapa? Como é que nós podemos levantar a multidão de pequenos empreendimentos no país e trazê-la para mais perto da vanguarda tecnológica e organizativa?
teríamos que inovar no arcabouço institucional. Teríamos que ter um direito privado que se adequa aos requisitos dessa economia avançada. Por exemplo, sua base está em contratos relacionais incompletos, não nos contratos tradicionais do direito privado. Teria de organizar entre o governo e as pequenas e médias empresas uma forma de coordenação estratégica descentralizada. Teria de organizar entre os produtores regimes de concorrência cooperativa para que pudessem competir e cooperar, fazendo mutirão e ganhando economias de escala ao mesmo tempo. Nada disto pode ser entendido a nível das abstrações, como capitalismo ou economia de mercado. Só pode ser entendido no terreno do pormenor institucional e ideológico. Este é o terreno revolucionário do direito. E é isto, portanto, que eu proponho como eixo dos estudos avançados em direito, no nosso país e no mundo. Muito bem. A palavra está franqueada. Professor Morato. Eu queria cumprimentar o professor Roberto Mangabeira Unger, dizer que eu tive a satisfação de, no ano de 1996, assistir a palestra do professor como aluno do mestrado, que aprendi muito, né, que eu sempre aprendo com o professor, e li, mais ou menos 10 anos depois, um texto que o professor elaborou a respeito da formação do profissional do direito, no sentido de que, isso para a Fundação Getúlio Vargas, no sentido de que o profissional deveria ser formado de maneira a poder transitar em vários sistemas. Né? Deveria ter uma formação completa, se eu bem me recordo do texto que eu já li há alguns anos. E, em um certo sentido, eu penso nisso, e agora eu menciono os alunos e menciono também a sua observação quanto a essa economia da informação que se forma nesse momento. Nós temos uma sociedade da informação, um modelo pós-fordista, no seguinte ponto: nós temos uma linha que defende uma formação generalista, ou seja, compreendemos grandes institutos jurídicos, e aí eu poderia citar até os direitos intelectuais. Nós temos aqui também o professor Alberto Amaral Júnior, até que leciona a disciplina internacionalmente, mas temos também disciplinas que, principalmente as disciplinas dogmáticas, que têm uma visão muito voltada para questões internas e questões que o próprio mercado, eu sei que a palavra pode ser aí criticada nesse contexto, que o próprio mercado demanda. E, aparentemente, e aí é que entra a questão da pós-graduação, a CAPES, ela tem, talvez, adotado esse tipo de linha, porque os mestrados e doutorados, e creio que aí vem a minha pergunta mesmo, os mestrados e doutorados mais recentes da Fundação Getúlio Vargas, da FMU, são mestrados segmentados. Então, nós temos um mestrado voltado para o direito do desenvolvimento, temos um mestrado voltado para o direito da sociedade da informação, ainda que dali nós possamos ter uma análise penal, uma análise empresarial, enfim. Então, dentro da sua linha, se nós analisarmos a política de pós-graduação aqui no Brasil, nós teríamos, na medida em que os professores são formados, justamente esse é o objetivo da pós-graduação, são formados para atender toda uma demanda na graduação, né? Esses professores estariam aptos a lidar com todas essas transformações, porque, por um lado, o profissional contemporâneo teria que ter uma visão geral.
Mas, em contrapartida, nós temos os próprios órgãos regulatórios, ou o órgão regulatório, exigindo cada vez mais uma especialização. Então, como conciliar essa contradição? O senhor acredita que isso, que não existe uma contradição, ou que não há uma possibilidade de conciliação? Eu acho que precisamos saber o que nós queremos, primeiro. Não há negociação, não há tática, sem primeiro esclarecer o nosso objetivo na orientação de estudos pós-graduados em Direito. E eu quero reformular a minha posição, por contraste ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Nas escolas de Direito nos Estados Unidos, nas escolas de Direito de elite, e por influência delas, em parte crescente do mundo. É um desenvolvimento paradoxal, tem dois lados. Um lado é a ideia de que o sucessor ao dogmatismo formalista e conceitual do século XIX é uma nova abordagem sistemática e idealizadora do direito. O direito concebido como um sistema de princípios e de políticas públicas, que então fixam a forma de interpretação. E os juristas são os tutores, são os guardiães dessa concepção idealizada do direito. Eles colocam a melhor face no direito, vêm pelo melhor lado, e com isso, supostamente, conseguem melhorar o direito. Esta é a onda do futuro no pensamento jurídico, supostamente. Tem duas bases no mundo, uma nos Estados Unidos e outra na Alemanha. E dessas duas bases é exportada para o mundo todo, inclusive para nós. Eu advogo o repúdio desta suposta onda do futuro. Ela é viciosa, ela é uma mistificação do direito. O direito não é um sistema que mereça ser idealizado. O direito é um tecido de contradições, no qual há em cada área soluções dominantes e soluções discrepantes. E essa estrutura de contradições e anomalias é que nos dá um material para a reconstrução. A mistificação está a serviço da usurpação de poder e da estagnação institucional. Em vez de receber esta onda do futuro como o caminho, nós deveríamos rejeitá-la e substituí-la por uma outra prática do pensamento jurídico. Agora, há um outro lado no que está acontecendo nas escolas de elite. As premissas dessa forma dominante de pensamento jurídico que nós recebemos no Brasil estão cada vez mais desacreditadas. Quer dizer, os próprios juristas não conseguem acreditar nas premissas disso. É uma ficção. E cada vez mais o direito é visto como não tendo conteúdo próprio. O pensamento jurídico dominante é visto como uma retórica que é manipulada a serviço de objetivos políticos definidos fora do pensamento jurídico. E à medida que o direito vai sendo esvaziado de conteúdo intelectual próprio, vira oco, o conteúdo é importado de todas as outras disciplinas, de economia, de filosofia analítica, de sociologia. E a manifestação prática deste fato é o que ocorre hoje nos Estados Unidos. Querem que todos os professores de direito tenham doutorados, não em direito, mas em todas as outras disciplinas. E as faculdades de direito vão virando coleções de economistas e filósofos e sociólogos de segunda e terceira mão. O problema substantivo disto é que nós precisamos de imaginação estrutural,
que é justamente o que falta nas ciências sociais contemporâneas. Elas são todas antiestruturais. E nós que teríamos no direito o instrumental para reconstruir a imaginação das estruturas, repudiamos a nossa vocação e, em vez de exercê-la, importamos o conteúdo de todas as disciplinas antiestruturais. Agora eu estou aguardando para ver se esse segundo lado do desenvolvimento lá também vai ser recebido aqui com entusiasmo, porque aí é o desastre completo. Nós deveríamos começar por rejeitar esse segundo lado do desenvolvimento lá, para depois poder voltar e repudiar o primeiro lado. Sr. Mangabeira, Sim. eu tenho duas perguntas. Alberto Amaral Júnior, professor de Direito Internacional. Sim. A primeira pergunta que é mais geral. O senhor propõe uma nova forma de imaginação institucional. Qual que as faculdades de Direito, normalmente as faculdades de Direito no Brasil, elas têm uma preocupação formalista no sentido de que elas estudam o direito positivo. E os professores são treinados para ensinar a aplicação do direito positivo. Como lidar com o direito enquanto técnica de resolução de conflitos. Ora, a sua proposta pressupõe um outro tipo de professor. Então, a minha primeira pergunta é: como é que nós podemos avançar o estudo do direito sem ter um professor formado com o espírito da ampliação das capacidades estruturais? E a segunda pergunta, o senhor se referiu, por exemplo, à ampliação das possibilidades institucionais no plano doméstico. O senhor se referiu ao direito comparado e como o direito comparado deve ser utilizado com esse propósito, mas o senhor não se referiu ao direito internacional. Poderia o direito internacional ser pensado sob a mesma perspectiva e, nesse sentido, um país como o Brasil teria algo a oferecer na ampliação das possibilidades institucionais de um mundo carente de governança? Claro, deixa eu começar pela última indagação de direito internacional. Entendendo o direito internacional, em parte, como direito da ordem global. Sim. É a mesma coisa. Então, a implicação do meu raciocínio anterior é que a economia de mercado ou a democracia política não tem formas institucionais pré-definidas. O debate ideológico não deve ser apenas Estado contra mercado. Deve ser qual mercado? Qual democracia? E a resposta a essas perguntas só é possível no pormenor do direito. A mesma coisa com a globalização. Então, não é só mais ou menos globalização, mas qual globalização? Por exemplo, os tratados da Organização Internacional do Comércio exigem que os Estados comerciantes adiram não só a economia de mercado, mas é uma forma específica de economia de mercado. Por exemplo, querem proibir sob o rótulo de subsídios todas as formas de coordenação entre governos e empresas que os países hoje ricos usaram para enriquecer. Numa camisa de força que inibiria o experimentalismo institucional necessário. É um outro terreno para os mesmos debates. Agora, volto à sua pergunta inicial sobre a formação do professor de direito. Eu não estou exigindo que todo professor de direito tenha ambições estruturais e transformadoras. Eu estou exigindo que, no mínimo, nenhum professor de direito seja um mistificador. E o estudo do direito positivo como um sistema
como um sistema coeso, quase lógico, é uma mistificação. Não é o direito. O direito não é isto em nenhum país, em nenhuma realidade. É uma mistificação. E a destruição dessa mistificação serve, então, como o primeiro passo de um itinerário intelectual. Não é necessário que todos deem os passos seguintes, mas é preciso que todos deem pelo menos o primeiro passo. Professor, Sim. minha pergunta é... O Guilherme é professor do Departamento de Filosofia. O senhor usa, enfim, que eu gosto muito, a ideia de imaginação institucional. O senhor aqui falou para nós que o direito é aquela ciência que estuda a sociedade no pormenor. Minha pergunta é, a imaginação institucional começaria pelo pormenor, e o que eu fico pensando, um pouco bastante uma frase do Einstein, que a imaginação é mais importante que o conhecimento. E eu fico pensando na segunda etapa de uma instituição imaginada. Né? Como é que a gente iria convencer os nossos pares, persuadir os nossos pares da pertinência dessa instituição imaginada? Então eu fico pensando na possibilidade de projetos pilotos que mostrem a razão de ser dessa instituição. E aí depois disso, num diálogo que com as novas tecnologias pode ser global, tentar Claro. fazer uma mudança real na sociedade. Claro. Quer dizer, a combinação do gradualismo no método, as inovações fragmentárias, com a aspiração transformadora. Então, nós estamos vindo de um passado intelectual que associa a transformação profunda à mudança totalizante. Por exemplo, no marxismo, há sistemas. Cada modo de produção é um sistema. O capitalismo é um desses sistemas. Portanto, só há duas formas de política. Há o reformismo, que humaniza os sistemas, e há a política revolucionária, que substitui o sistema. E tem que escolher um dos dois. Agora, o que acontece de fato no mundo? Ninguém acredita na possibilidade dessas mudanças totalizantes. Ninguém nunca viu. É uma fantasia, é um caso limite. Então, o ex-marxista desencantado e realista, essa mudança totalizante não é viável. E se fosse factível, seria muito perigosa. Então eu vou tratar de humanizar o sistema existente. É o álibi para a prostração. Por isso, muitos países no mundo são governados hoje por esquerdistas que adotam a inviabilidade daquele sonho como pretexto para dispensar o açúcar do social. Não é verdade que exista essa escolha binária de humanização do inevitável, salto no escuro. Não é verdade. A transformação estrutural é, historicamente, quase sempre uma transformação fragmentária. E o método do transformador é combinar uma visão adiante com o primeiro passo. Ele demonstra a primeira prestação e ele marca um caminho. E qual é a disciplina que, mais do que todas, está equipada para esta tarefa? É o direito. Porque o direito trata de tudo na sociedade, mas não de tudo no plano das abstrações, de tudo no plano dos acertos institucionais e das premissas sobre os interesses e os ideais que justificam esses acertos. Agora, como é que nós, então, vamos desperdiçar esta vantagem? Ajoelhando-nos diante dessas ortodoxias importadas. E ainda mais no Brasil, onde a nossa tarefa premente é a reconstrução institucional do país.
Peraí, depois o senhor é o segundo. O senhor depois aqui na frente alguém levantou a mão em terceiro. Então vamos organizar. Professor Mangabeira. Sim. Rafael Pucci, sou professor de faculdade. Muito obrigado. Fala mais alto um pouquinho, Rafael. Perdão. Rafael Pucci, sou professor aqui da faculdade. Eu agradeço o senhor pela presença. Nós temos hoje no Brasil mais de 1.200 faculdades de direito, né, e outros tantos milhares de alunos, outras tantas milhares de pessoas formadas todos os anos. Então, pensando no aspecto importante que o senhor atribui ao direito, o papel do direito na sociedade, nós temos aí um exército de pessoas no país que se ocupam das atividades jurídicas. Agora, dessas mais de 1.200 faculdades, algumas são instituições públicas, outras são instituições confessionais, outras fundacionais, outras são privadas. Como o senhor imagina o papel, né, de cada uma dessas instituições que nós temos que se dedicam ao direito no país? Ou seja, há um papel único para todas elas seriam objeto do ensino avançado ou haveria alguma delimitação? Quando, lá na década de 50, Santiago Dantas escreveu um texto que se notabilizou em uma conferência na Universidade da Bahia, ele estava pensando no papel do direito como um instrumento de classe dirigente. Agora, com, de certo modo, a democratização no acesso ao direito, né, e essas mais de 1.200 faculdades, gostaria de saber como o senhor imagina, quer dizer, a função, né, de cada uma dessas instituições. Não tenho para a o menor nosso ideia. país. Não tenho a menor ideia. O que eu sei é o seguinte, que se nós começarmos coletivamente a elaborar um rumo que nos distingua no mundo, que nos redima dessas superstições que nós abraçamos, e tivermos um conjunto de ideias fortes, eu tenho convicção de que será possível traduzir essas ideias fortes em formas mais rudimentares ou populares, se quiser, na prática e no pensamento. Porque não há nenhuma ideia forte que não pode ser captada metaforicamente ou por exemplos. Como assistir a uma peça de Shakespeare, não é preciso captar todos os níveis de profundidade. Mas estamos perdidos se não tivermos um rumo. Se o nosso rumo for apenas seguir essas ortodoxias que importamos. Então, isso seria muito interessante. Desenvolver esse trato desmistificado do direito que eu defendi, e esta concepção do direito como lidando com o material das mudanças em concreto, e transformar isto num conjunto de práticas e de conceitos que qualquer um pode captar, ainda que tenha objetivos muito pragmáticos e que esteja em situações muito constrangedoras. Essa é a convicção de um democrata. Eu acredito que a ciência está do lado da democracia. Se tivermos a ideia, mas sem a ideia não temos nada. Muito bem. Mais duas pessoas que vão fazer perguntas. Depois o professor Roberto pediu para descansar um pouquinho, que depois ele tem uma outra atividade lá no Salão Nobre, tá bom? Depois quem quiser fazer perguntas também pode também estar presente lá. Pois não. Me chamo O senhor é aluno de pós. O senhor é aluno de pós-graduação? Me chamo Osnício, aluno da pós-graduação aqui. Minha dúvida diz respeito à primeira provocação que o senhor lançou sobre o direito comparado. O direito comparado parece ter servido de instrumento de reforma jurídica ou social nos dois grandes modelos que o senhor mencionou. Primeiro, um modelo baseado nas diferenças de formas, de fontes, de estruturas, e depois um modelo baseado nas semelhanças, a partir das funções.
Quando o senhor propõe um modelo de reforma ou de reinvenção jurídico-social, baseado na imaginação, o que o senhor faz, no fundo, é redefinir ou mesmo propor o abandono do direito comparado? Não, mas é uma coisa muito prática, que é novamente o primeiro passo. Isso é uma discussão que está ocorrendo agora mundo afora. Todo mundo diz, direito está globalizado, precisa estudar o direito globalmente. O que significa isso? Faz sentido sair por aí estudando as regras e as doutrinas específicas de cada país, os detalhes, como se fosse uma enciclopédia. Não tem um sentido, não tem razão, não tem nexo e não tem valor prático. Então, o que faz sentido como hoje estudo de direito comparado para atender a essa demanda de compreensão do direito na circunstância global? É entender que hoje há este repertório muito limitado de opções para a organização de diferentes partes da vida social. Esse é o tema do direito comparado. É o primeiro tema. Antes de falar de crítica, ou de transformação, ou de alternativas, é mapear este repertório muito restrito. Isto pode ser estudado, não exige memorizar os detalhes das regras e doutrinas em 200 países. E tem imensamente mais valia, porque é compreender quais são as opções estruturais de fato disponíveis no mundo hoje. Esse é o tema do direito comparado. Depois vem o resto, a crítica, a transformação, a tentativa de alargar o repertório. E esta abordagem é diferente das duas metodologias da taxonomia divergente e da convergência funcional. Agora mais só ele vai fazer pergunta, desculpa depois, tá? Fui não. Professor, eu acho que a fala do senhor foi exemplificativa dos incômodos que eu senti na faculdade. E como aluno de graduação que veio aqui hoje, eu queria saber qual o papel do aluno diante da mistificação, qual o papel do aluno diante do discurso mistificatório e como lidar com isso para atingir esse objetivo que o senhor propõe. Mundo, quebrar ou ser quebrado. Boa pergunta, uma pergunta desafiadora. Qual é a alternativa? A alternativa é enfrentar a situação. Ser crítico, questionar. E começar a formular coletivamente uma agenda alternativa, uma agenda intelectual alternativa. Eu acredito que o Brasil pode ser palco de uma rebeldia intelectual no pensamento jurídico que nos distingua no mundo. Mas, para isso, precisamos aceitar a pretensão de rebeldia e, portanto, de grandeza. E nós não estamos acostumados a isso. Quer dizer, qual é, falando com muita franqueza, o método característico de um acadêmico em muitas disciplinas no Brasil? Não estou nem pensando especificamente no direito. Identifica uma escola emergente de pensamento nos Estados Unidos ou na Europa que esteja subrepresentada no Brasil e entra no negócio da vida intelectual representando aquela escola, como um agente brasileiro daquela escola. Isto combina com a trajetória biográfica típica de um acadêmico que internaliza, quando tem 25 anos de idade, um método analítico e argumentativo. E depois passa o resto da vida colocando material naquela máquina. Isto é uma destruição da vida intelectual.
que tem que ser uma queima permanente de métodos, a busca de uma visão. Então, nós temos interesse em escapar da situação colonial, de prostração diante dessas formas de pensamento, que são todas elas mistificações. E cada um de nós tem, biograficamente, interesse em não virar uma múmia, que está repetindo ao curso da vida esse instrumental analítico que absorveu quando tinha 25 anos. Então, o resto agora é a luta. Muito bem, vamos fazer uma pausa então. Quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui, que honra muito a faculdade e a presença de todos os senhores. E dizer como diretor que nós estamos vivendo um momento, dentro do que o professor falou e da sua pergunta, muito provocativa e muito bom. Gostaria de estar aí para ter feito essa pergunta como aluno, né? Um momento muito interessante, um privilégio até eu como diretor da faculdade ter um corpo docente tão jovem. Quer dizer, nesses últimos tempos, a faculdade renovou, nesses últimos anos, renovou, são tantos professores jovens que eu tenho uma convicção muito grande de poder verificar, ainda como professor mais velho, assim, da faculdade, verificar em loco, não é, essa modificação de metodologia, de concepção do ensino do direito. É realmente, eu repito, um momento importante, não é, professor Capilongo, que nós estamos passando. Quer dizer, eu vejo aí essa juventude como professores da faculdade. É um momento muito oportuno para ver essa alteração metodológica e mesmo uma visão diferente do ensino jurídico aqui no Brasil. Vamos aceitar o desafio. Os professores da faculdade de Direito sempre foram pioneiros em tantas doutrinas, enfim, no passado. Hoje podem perfeitamente, têm convicção de que podem aceitar esse desafio e serem pretensiosos da forma como o professor Mangabeira colocou. Então vamos aplaudi-lo mais uma vez.